Olá, meu nome é Vladimir. Convido aqui mais uma vez meu amigo Sarge para darmos sequência a uma série de vídeos onde iremos abordar a etimologia de algumas palavras. Palavra de número 7, roubar. Vamos explanar a sua etimologia raiz dentro dos modos bíblicos, como foi dito em lei divina e como o homem subjugou dentro do seu código civil, constitucional e penal. Também vamos falar sobre como ela é aplicada hoje dentro da nossa sociedade, dentro do nosso dia a dia. Utilizaremos como referência sempre a Torá, código de instruções que foi dado ao ser humano para ele ter uma vida justa e sadia na terra. O livro que iremos tomar como referência dentro da Torá é o livro de Levítico, capítulo 19 e o seu verso 11. Abro aspas. Não roubareis, nem usarei de falsidade, nem mentireis um para os outros. Fecho aspas. Hoje, como todos nós podemos perceber, fomos roubados durante toda a nossa colonização, podemos dizer assim, né? Que aqui chegaram portugueses escravizando, roubando, matando e destruindo a natureza. Tudo o que aconteceu perante essa história, né, foi fruto de roubo, né? Desde a chegada. Essa é a parte que o Bolsonaro discursou na ONU, né, em videoconferência, relatando sobre a cristofobia, né? Eu não sei se é conhecimento da nossa autoridade máxima do país em relação à história, mas se abordarmos esse tema de uma forma profunda, o catolicismo ainda a história tá aí, né, para provar o quanto eles perseguiam, né, quem não fosse a favor do pendurado na cruz, né? Mas a cristofobia, o presidente se diz atacado, né? Mas ele nem conhece nem a própria história da fé que ele processa, né? Que aí tem uma briga de vaidade, né? Para que ver quem é o mais parvo vaidoso, digamos assim. Porque um fala que não é para adorar a imagem, aí o outro vai lá e adora o nome. Fica uma coisa totalmente incoerente, né? Lembrando que a Torá inteira relata sobre a idolatria, né? A Torá inteira ela alerta sobre esse perigo, né? E aí vem o presidente e diz que ele sofre a cristofobia, né? Então você vê, hoje há essa incoerência, né? Essa falta de leitura, né? Por isso que é tão importante as pessoas, a educação, o básico, as pessoas saberem ler e interpretar. Porque ler, de certa forma, é até tranquilo. O problema está na interpretação. As pessoas, hoje as crianças saem da escola sem saber interpretar, sem saber somar, subtrair. E aí, quando chega na fase adulta, cometem esses equívocos, né? O que a gente quer aqui não é inventar a roda. Queremos chamar a atenção de quem está ouvindo para falar sobre, discutir sobre essas primícias básicas de respeito, de saber que existe um Deus, de não blasfemar, de não matar, de não roubar, de não cometer adultério, de respeitar os animais, estabelecer tribunais de justiça a partir dessas primícias. É isso? Ninguém quer aqui derrubar governo, promover coisa do tipo. Queremos só entender como essa política pública, como essa Constituição, essa Assembleia Constituinte que foi formada, que vocês quiseram, né, se tornarem Deus, falaram que essas leis todas aqui são pesadas, não dá para cumprir, tem que vir a graça, o paz e amor, cancelaram. Aí falaram, não, vou fazer um negócio mais brando. E esse negócio mais brando que a Constituição, Código Civil e Penal, vocês não conseguem cumprir, entende? Aí forjaram 30 anos de um governo socialista que não deu certo, mas 2000 anos de uma lorota. Essa história do pendurado na cruz
salvar alguém. Isso é uma lorota. Não mudou nada. Vale ressaltar que o STF, a Rosa Weber, negou um pedido de soltura para um rapaz que furtou 2 shampoos. E agora o Marco Aurélio manda soltar um dos maiores líderes da facção criminosa com título de PCC, primeiro comando da capital. Qual que é o recado que o STF dá para a sociedade em relação a isso? Que roubar compensa, né? É igual o bandido, é igual o que o Sarge cita, né? Bandido aí bom. Entendeu? Que esse cristianismo aí, essa história aí é uma falácia. Por causa dessa história mal contada que essas coisas acontecem. Mais uma vez, a base da corrupção é a idolatria. A base do roubo é essa. O Sarge vai abordar aí a etimologia, vai explicar mais sobre a palavra. Em hebraico ela tem vários significados. Shalom Lekulam, olá a todos, aqui quem fala é o Sarge. Nesse vídeo estamos abordando uma palavra que tem uma grande quantidade de variantes, que seria a palavra roubar, furtar, relacionada a roubo. Vamos usar apenas alguns exemplos para que não fique muito extenso. Vou usar um exemplo que é Ganob, tem Oséias 4, verso 2. Só permanece o perjurar, que é o jurar em falso, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente a outro. O exemplo clássico nos 10 mandamentos: não furtarás, Êxodo 20, verso 15. Tegenob, a palavra usada agora em Levítico 19, 11, que foi o exemplo usado pelo Vlad: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com seu próximo. A palavra usada é tignobo. Esses são alguns exemplos dessa palavra. A raiz dela é ganab, que conta-se em Provérbios, por exemplo, Provérbios 30, verso 9, para que porventura, estando farto, não te negue, e venha dizer: quem é o Eterno? Ou que, empobrecendo, não venha furtar, e tome o nome de Deus em vão. O roubo ou furto é consequência de quem infelizmente está afastado dos caminhos do Eterno. Os frutos, entre aspas, do roubo são sempre negativos, quer seja a pessoa ir presa, morta ou ter prejuízo na sua caminhada. Eu lembro que em Êxodo 22 fala de um conceito do ladrão, né? Quando alguém fosse furtar o boi ou ovelha e vendesse ou matasse esse gado, por exemplo, se fosse o boi, pagaria por 5 bois. Se fosse uma ovelha, pagaria por 4 ovelhas. Esse mesmo capítulo fala que se esse animal roubado for achado, aí a pessoa paga só o dobro. Seria o preço do animal que ele roubou e mais o preço do roubo. Mas no outro contexto lá, de cima, quando ele rouba um boi ou uma ovelha, mas mata ou vende, ele tem que pagar 5 no caso do boi, 4 no caso da ovelha. A penalidade é por 4 vezes maior no caso da ovelha, 5 vezes maior por causa do boi, por causa da maior utilidade do trabalho, né? Imagina uma pessoa que dependesse daquilo para viver e perdesse garantidamente. Por exemplo, se a pessoa não tivesse vendido ou matado o boi ou a ovelha, pegaria de volta e ter com mais um. Mas se tivesse matado ou vendido, ele não teria nunca mais acesso a esse animal. E nesse revés, esse meio tempo que ele está sem esse animal, ele tem um prejuízo ali. A produtividade dele também ia cair. Então isso era feito porque era presumível que o ladrão não fosse um praticante recorrente nessa desonestidade, que era para ser uma lição para ele ali. Ele tinha que retificar e pensar, refletir para não fazer mais aquilo. Tinha também na Torá o conceito do ladrão que fosse invadir uma casa à noite. Aí a pessoa que mora na casa, né, por legítima defesa, se ferisse esse ladrão morresse, ela não teria culpa no sangue do ladrão.
Mas aí, se isso acontecesse depois do nascer do sol, seria considerado assassinato, pois não se pensava que um ataque pudesse ser feito sobre a vida dos ocupantes. Era mais no contexto de furto. A pessoa entrar na casa e pegar sem ninguém ver. Mas aí, na luz do dia, os moradores veriam ele, né? Então, ele iria embora, correria e tal. Dificilmente ele ia cair para dentro de uma família, né? Nesse conceito aí, que era esperado, que não se pensava que ocorreria o ataque sobre a vida dos ocupantes da casa, porque era um furto, não era um roubo. Nesse sentido aí, ele entraria para sem ninguém ver. E aí, se ele fosse pego no pulo, ele ia sair correndo, ele não ia cair para dentro da família, né? Então é isso que fala nesse contexto, era considerado assassinato, é isso que está escrito em Êxodo lá. Não é eu que estou falando, não. Apenas na parte da noite. Isso é distorcido por muita pessoa aí que fala que bandido bom é bandido morto, não só bolsonarista, né, extrema direita. E eu não estou nem falando de política, não. Eu estou falando da Torá, da palavra de Deus. Isso aí não é um conceito de esquerda que eu estou falando, não. É o da Torá, é o correto, é o certo. Então, não existe isso de bandido bom e bandido morto. Além disso que eu estou falando, também tem o conceito que Deus fala que ele não tem prazer na morte de um ímpio, ou seja, de um perverso. Deus fala que ele não tem prazer na morte de um perverso. E ainda fala: sede santos como eu sou santo. Então, se Deus quer que a gente seja santo, que a gente tente imitar Ele nos caminhos dele, ninguém é perfeito, óbvio, mas Deus pede, espera isso de nós, que a gente busque a perfeição. Não quer dizer que a gente vai ser perfeito, mas que a gente busque melhorar cada vez mais. E Ele pede isso, sede santos como eu sou santo. Então, se Ele quer isso, Ele espera de nós que a gente busque imitar Ele. Então, Ele espera de nós que a gente não tenha prazer na morte de um ímpio também. Então isso é tudo uma falácia também do ódio, né, que esse movimento político gera. Em todos os casos que o ladrão não podia fazer restituição, ele era vendido como escravo. Na época existia escravo e tudo mais. As leis da Torá para escravos são totalmente diferentes de tudo que já existiu. Mas enfim, né, ele praticou tal ato, tal ação, então ele teria que pagar por isso, não passa batido. Ele roubou, então na época não existia cadeia, essas coisas. Existia essa forma, tinha que restituir, é a forma justa, é justiça. Não que hoje não exista justiça, mas a gente conhece como é o sistema de hoje falho, né? A gente tem falado bastante aqui. Mas era assim que, não falo que era porque hoje em dia não existe escravo, mas existe um sistema de justiça. Continua existindo a justiça, Deus é justo, e mesmo que a pessoa possa não pagar agora, uma hora acaba, a cota dela acaba chegando, a paga dela chega. Como eu disse anteriormente, ela pode ir presa, morta, por causa dos vacilos dela, né? Ela pode ter um prejuízo na caminhada dela, por exemplo, ela pode mesmo ser até roubada, ela pode acabar tendo prejuízo numa coisa dela de repente, uma coisa que ela tem, estragar, enfim, né? Nunca passa batido diante de Deus, mas esse mandamento, né? Isso aí consta nos 10 mandamentos, não furtar. E também nos 10 mandamentos consta o mandamento de não cobiçar as coisas do próximo, que está totalmente interligada com esse mandamento. Se a pessoa não cobiçasse as coisas do próximo, ela não pensaria nem em roubar, furtar aquilo que não é dele. Ou seja, se a pessoa não estivesse conectada com Deus, não estivesse transgredindo essas leis de Deus, que a lei do cobiçar é uma lei de pensamento. Deus sonda o seu pensamento e sabe que você está cobiçando coisas dos outros ali. E você está pecando. Porque Deus sonda os nossos corações, Ele sabe. E esse mandamento transgredido pode gerar outro, que é o roubar ou furtar coisas dos outros. O mandamento de não furtar também consta nas leis de Noé, né? A gente tanto fala aqui que Deus, o Criador do Universo, Ele é dono de tudo que existe. E pediu para Adão e Eva não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E acabou que eles tomaram tal fruto, né, sem a permissão de Deus. Melhor dizendo, com a sua proibição. Deus proibiu, tudo do universo é dele. Ele deu permissão para Adão e Eva para fazer tudo, menos tomar do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, tudo é dele, mas ele não permitiu
Isso aqui não. Aí eles foram lá e tomaram. Eles roubaram. Porque como era de Deus, é de Deus, né? Só que tudo, Deus dividiu com eles, tudo menos o fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles foram tomar aquilo ali, se não tendo permissão, eles roubaram. Aconteceu, né? Do que a gente sabe, que eles, além de transgredir uma ordem direta de Deus, eles roubaram. Mas óbvio que a questão que Deus fala que certamente morrereis foi por desobedecer à ordem dele, de não tomar do fruto, mas também foi uma transgressão a questão do roubar, porque Deus deixou claro. Deus é o criador de tudo. Dividiu com o ser humano. Nossa, aqui você pode fazer tudo aqui, menos isso aqui. Menos tomar do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele é meu e não quero que vocês peguem desse fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles foram tomaram. Ou seja, pegaram uma coisa que não é deles, que não pertence a eles, roubaram. Então é uma lei conhecida, que é conhecida desde o tempo de Adão, que Noé seguia. Mas só para ressaltar aqui, o lance da cristofobia forjada do Bolsonaro, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a Damares, né? Que por sinal também é evangélica. Na verdade, eu nem sei se o Bolsonaro é evangélico ou católico, ele é bem contraditório, cada dia fala uma coisa, cada dia está no sistema. Tem dia que ele é batizado onde que os evangélicos é batizado em Israel, outro dia ele dedica o país a um ídolo católico. Ele é bastante ecumênico. Enfim, né, essa Damares aí, esse ministério é dela, né? E essa notícia que eu vou passar para vocês é diretamente do site do governo, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em que essa senhora é ministra. O balanço referente às denúncias de discriminação religiosa aponta 506 casos registrados no Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, durante o ano de 2018. Entre os segmentos mais atingidos estão Umbanda, com 72 denúncias, Candomblé 47, Testemunho de Jeová 31, religiões de matrizes africanas outras 28, e alguns segmentos evangélicos 23. Se ele tinha que falar algo sobre intolerância religiosa, ele teria que falar primeiramente das religiões de matriz africana, que no caso ele omitiu. Se ele quer falar de intolerância interreligiosa, se realmente ele quer falar sobre isso, ele teria que citar primeiro, se ele fosse realmente imparcial, né? Se ele quer reclamar disso, ele teria que falar primeiro dessas religiões de matriz africana aí. A nossa autoridade máxima do executivo do país se expõe com pensamentos confusos e errôneos relacionados à própria fé que o senhor presidente da República se refere. Fica um pouco confuso, né? Essa história de cristofobia, né? Até mesmo porque essa religião, no início, perseguiu muitas religiões, né? Matou muita gente na Inquisição, né? E aí esquece, isso aí esquece. E o JC, o ídolo, vem e perdoa tudo. É o filho rebelde. O pai fala, não é isso, é o filho, não quero mais ser. Só para declarar rebeldia. Nós sempre estamos frisando aqui, tudo tá lá em Gênesis, né? Não há nada de novo, né? O Sarge explica bem a relação entre o primeiro mandamento, né, que Deus ordena, ó, não é para fazer isso. Olha só a imensidão, pensa o mundo zerinho, novinho, zero bala. Você olha assim, ó, às vezes quando eu penso assim, imagina, quando a gente tá na praia ou no campo, que é num lugar alto, a gente olha aquela imensidão, né, vê o mar. Aí às vezes na montanha você olha assim o horizonte. Imagina você olhando o mundo todinho assim, ó. Deus falou aí, ó, é de vocês. Mas esse fruto aqui, ó, não mexa. E aí, né, a história nos conta, né? O homem cai no pecado, tem que trabalhar, que é a próxima palavra que queremos abordar, porque tem a ver com essa palavra aqui, o roubo. Porque Deus afirma que é do suor do seu rosto que comerá o pão dessa terra. Por isso que o Sarge fala bem claro que não adianta se você não cobiçasse aquilo que é do outro, se você tivesse com a cabeça ocupada trabalhando em ter o seu,
você não ia cobiçar o do outro. Você nem ia perceber que a grama do vizinho é mais verde. Que tem esse ditado, né? Ah, a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Mas é porque você tem a mente ociosa. A sua mente é uma mente que precisa ser retificada. Porque se você tivesse voltado a se dar bem, a produzir o que é seu, não tivesse de olho no do próximo, como o Sarge cita, não ia haver roubo. Porque você ia fazer o seu, ele ia fazer o dele, e assim sucessivamente. Mas aí tem todo um contexto, né, que romantizaram isso, né? Deixaram isso mais glamuroso, né? Os Robin Hood da vida, o JC na cruz, né, mandando aquele, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Olha as ideias. Então, deu aval ao bandido roubar, matar, destruir, e aos 45 do segundo é salvo e perdoado, é Dimas o bandido. É louco o bagulho, já tem até música, né? Vocês vê? Como é complicado, né? Então romantizaram a coisa. E aí é o que é. Você vê que todo essa questão de poder aí envolve a cobiça, o roubo, né? Tá tudo interligado, né? Uma coisa na outra. Desde as eleições, né? Começa na urna para um vencer, já o roubo já começa ali, né? Já começa já na campanha, né? Já teve o roubo é a primícia e da cobiça, na verdade, né? É a primícia da cobiça, o roubo. Porque quando você desperta esse desejo aí de ter aquilo que não é seu, a não ser que você se esforce para ter aquilo, bate essa tentação, né? E como o Sarge lembra bem aí, ó, omitiu e roubou, né, um dado. Porque quem sofre mais aí, segundo o site da própria Damares aí, você vê que esse governo é um governo que também não podemos aqui só bater, né? É um governo que tem, né? Tá seguindo um caminho, né? Porque também trilha um caminho confuso, né? Foi criado dentro do ambiente confuso. Só que precisa buscar mais conhecimento e entendimento, né? Dar oportunidade para debater esses assuntos, né? Promover esse debate, né? E mais vista do que tínhamos de 89 até os dias de hoje, né? Que essa geração Paulo Freire, esse sistema comunista que se instalou no país desde dessa década, a esquerda caviar com o PSDB, depois PT, tudo no final agora sabemos que tudo é farinha do mesmo saco. Sem falar nesse sistema do cristianismo, né? De mais de 2.000 anos de história aí confusa, que estamos querendo elucidar aí, querendo cada vez mais propor um debate aí com esses influencers aí da direita, essa direita progressista. Olha como as coisas são, né? O Bolsonaro acaba voltando, né, por partido de origem, partido progressista. Então é uma direita progressista, porque ele de conservador não tem nada, é só olhar o próprio site da Damares aí, do Ministério, que o Sarge cita, se olharem as políticas públicas que estão sendo levantadas aí, é a mesma coisa que quem estava no poder na gestão passada. Só que agora, né, cortaram o dinheiro das maluquices, das bizarrices, né, da esquerda, dos circos de horrores. Mas continuam fazendo as mesmas coisas. Enfim, eu deixo aqui um convite a todos que estão ouvindo, querer participar, mandar aí um e-mail, mandar mensagem. Breve vamos estar no Congresso Nacional com uma cadeira lá, através de uma cientista. Fiquem ligados que vamos falar sobre ética e moral dentro do Congresso. Falando em usurpação, que alguém tenta tomar algo que não é dele, o cristianismo foi uma tentativa de usurpação da história do povo judeu. O Inácio de Antioquia, ele foi o baluarte da criação dessa religião aí. No primeiro século da nossa era, existiam várias seitas judaicas, né, historicamente. Os fariseus, saduceus, zelotes, essênios, aí tinha os nazarenos. E esse tal de Inácio de Antioquia, ele era dessa seita dos nazarenos. Ele era um gentil, né? Ele morava em Antioquia.
Era uma comunidade gentílica que chegou a certo momento e passou a comandar. Ele começou a ser o líder dessa comunidade. E aí passou a enviar carta para outras comunidades próximas, né, ao redor, gentílica também. Ele passou nessas cartas, ele tentou usurpar a autoridade da Torá, segregando a fé da Torá, declarando que a Torá tinha sido abolida. Ele substituiu o Shabat do 7º dia pela adoração no domingo e atribuiu divindade ao JC. Ele fundou uma nova religião que não era judaica, ao qual ele chamou de cristianismo. Foi com ele que surgiu a primeira vez a expressão cristianismo. Vou até caçar aqui a fonte. Se consta num livro um livro católico, chamado Patrística, Padres Apostólicos, volume 1. Fala da história desde o primeiro século dessa religião aí. E começou com o catolicismo, né? Por isso muita gente fala catolicismo e protestantismo, mas todos são cristianismo, é uma seita que saiu da outra. Aí o catolicismo começou com o nome de Igreja Universal, igreja para todos, né? Aí passou para chamar católica. Mas antes disso, desses termos, era usado o termo cristianismo. E esse Inácio de Antioquia que, entre aspas, cunhou. Essa referência está nesse livro que eu citei, Patrística, Padres Apostólicos, volume 1, na página 59. Fala assim: é absurdo falar de Jesus Cristo e ao mesmo tempo judaizar. Não foi o cristianismo que acreditou no judaísmo, e sim o judaísmo no cristianismo, pois nele se reuniu toda língua que acredita em Deus. O termo cristianismo é, entre aspas, cunhado. Falácias, usando de falácias que os judeus acreditaram no cristianismo, que os judeus acreditaram nessa falácia de Torá abolida, né? Enfim, chamando Deus de mentiroso, que Deus falou, né? Que a Torá é eterna. E tem umas outras referências aqui desse Inácio aí. Ele fala nesse mesmo livro, na página anterior, página 58. Cuidado com os judaizantes. Não vos deixei enganar por doutrinas heterodoxas, nem por velhas fábulas que são inúteis. Com efeito, se ainda vivemos segundo a lei, ou seja, a Torá, admitimos que não recebemos a graça. É lá embaixo. Abraçamos a vida segundo o cristianismo. Quem é chamado com nome diferente desse não é de Deus. Jogai fora o mau fermento, velho e ácido, e transformai-vos num fermento novo. De novo ele falando que a Torá ela é inútil e é velha. Tá velha, né? Não presta mais, né? É baseado nessas premissas aí o cristianismo. Aí tem outra referência aqui na mesma página e fala assim: aqueles que viviam na antiga ordem de coisas chegaram à nova esperança e não observam mais o sábado, mas o dia do Senhor, em que a nossa vida se levantou por meio dele e da sua morte. Isso aí é a suposta ressurreição do JC. Mas enfim, né? Esse cara simplesmente chamou Deus de mentiroso, né? Que Deus falou que essas alianças aí são eternas e tal. São falácias em cima de falácias. Mas para Deus nada mudou. O povo judeu continua e continuará sendo, enquanto houver céus e terra, o povo escolhido por Deus para ser nação sacerdotal. Eles não são um povo superior, mas são um povo com uma missão diferenciada. Eu vou citar umas referências aqui para refutar essa falácia, né? Está no livro de Jeremias 1, Jeremias 33, do verso 23 ao 26, e diz o seguinte: e veio ainda a palavra do Eterno a Jeremias dizendo: porventura não tens visto o que este povo está dizendo? As 2 gerações que o Eterno escolheu agora as rejeitou? Assim desprezam o meu povo, como se não fora mais uma nação diante deles. Assim diz o Eterno: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tome da sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Simples, né? As leis naturais do dia e da noite não foram violadas, a gente está vendo tudo acontecendo normal. Mas tem outra referência, Jeremias 31, do verso 35 a 37. Assim diz o Eterno, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite,
que agita o mar bramando as suas ondas. O Eterno dos Exércitos é o seu nome. Se falharem essas ordenanças diante de mim, diz o Eterno, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Eterno: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Eterno. Mais uma vez, e as leis naturais aí, ele até fala, se falharem essas ordenanças, ele está falando do sol para a luz do dia, a ordenança da luz das estrelas para a noite, que são as leis naturais. Também ser medido os céus lá em cima, que são infinitos, ninguém vai conseguir medir. Sondados os fundamentos da terra. Ora, a terra está suspensa sobre o nada, então ninguém vai conseguir sondar isso. Então tá óbvio aí que, mais uma vez, refutada essa falácia cristã aí. De fato, o cristianismo tentou usurpar algo que não pertence a eles. Mas nada mudou diante do nosso Criador, nem vai mudar. Outra coisa também, um exemplo totalmente negativo que o Vlad também já citou, que é na tradição católica ele é chamado de bom ladrão. É o Dimas. O cara era ladrão nos 45 do segundo. É uma alusão exata que o Racionais faz. Aos 45 do segundo tempo, né? Finalzinho do jogo, da vida dele, ele se arrependeu. E pelo fato de ele crer no JC, ele foi salvo. Então, independente da vida que uma pessoa tiver, ela tendo a fé no JC, ela está salva. Ela pode ser uma pessoa que viveu a vida praticando adultério, prostituição, mentindo, prejudicando o próximo. Pode ser uma pessoa que matou várias vezes. Eu falo homicídio, né? Que tem o matar e o praticar homicídio, né? E pá, o matar é legítima defesa. Pode ser legítima defesa também. O homicídio é aquela coisa de intenção de matar mesmo, premeditado. A pessoa pode ter tido uma vida totalmente ímpia. Se ela acreditou ali no JC, ela, entre aspas, está salva, né? E esse camarada ainda foi chamado de bom ladrão, esse cidadão aí. É a tradição católica. Mas para fechar, só uma ideia para conscientizar aqui. Infelizmente, nesse mundo materialista que a gente vive, muitas são as vidas prejudicadas e defraudadas por pessoas que são inescrupulosas através dos seus furtos e roubos. Nesse país que a gente vive mesmo, milhões de reais são desviados, perdidos para corrupção política, o desvio de dinheiro público prejudica milhões de pessoas, né? Com a falta de hospitais, escolas, alimentação, etc. Algumas dessas pessoas que estão na política são tão perversas, tão baixas, que ela acaba roubando até alimento das crianças indefesas, né? Desviando dinheiro de merenda escolar e de creche. Chega a ser desumano o que certas pessoas fazem. E acabam, além disso tudo, tomando algo que não é deles, né? Acabam roubando. Na política isso ocorre muito, tanto na esquerda quanto na direita. Se não existisse a cobiça, automaticamente o roubo também não teria, né? Porque você só rouba porque você cobiça o que é do próximo, né? Como viemos falando, né? Desde o início sobre a palavra verdade. Essa verdade ela está interligada a todas as leis, né? E todas as leis vão se conectar, né? Porque quando você adora um Deus único, né? Você conhece o poder, você tem, como é falado em vários salmos, né? A imensidão do Criador, né? Então você não vai blasfemar contra esse Deus. Aí depois automaticamente, você sabendo que esse Deus é bom, que ele te fez, né? Que você não pode ir contra ele, automaticamente você não vai matar, automaticamente você não vai roubar, automaticamente você não vai cometer adultério, automaticamente você vai respeitar os animais, automaticamente você vai ser justo. Então tem uma série de fatores interligados à primeira lei que vão se desmembrando para você ver como que você consegue, sabendo que ele é um, não blasfemando, não matando, não roubando, né? Como já foi falado aqui, a gente vem martelando nisso, e nisso reflete a corrupção, o roubo, né, na educação, tudo se corrompeu. Deixo aqui mais uma vez um convite para quem estiver escutando aí, quiser bater um papo,
trocar uma ideia, ver se isso aí realmente condiz, ou quiser levantar algum aspecto aí, onde algum ponto que discorda, que acha que está errado, entre em contato, vamos debater. Um forte abraço e até a próxima. Shalom.